Mara, nos conta um pouquinho quais são as referências, né, os guidelines, as diretrizes que tu usa, que as nutricionistas usam para adotar as condutas do manejo nutricional quando é necessário. Hoje a gente acaba usando bastante o consenso do INCA, né? A gente acaba também trabalhando muito em cima de artigos, porque a gente tem muitos livros também, mas às vezes não está tão atualizado. Por exemplo, antes, os pacientes de cabeça e pescoço, a gente prescrevia muito, por exemplo, glutamina. Era algo assim que era meio que padrão. O paciente iniciou com o odonto, já começa com glutamina. Conforme a Praticamente todo o protocolo. isso, e aí muda um pouco o protocolo. Então, a gente usa o consenso mesmo do INCA, que é o mais atualizado, né, para a gente poder saber quando o paciente tem uma perda de peso. Então, por exemplo, o paciente tem uma perda de peso de 5%, já por cento, a gente tem que entrar com uma suplementação. É uma maneira, assim, para a gente poder se guiar qual é a conduta que a gente deve ter com esse paciente, né? Mas também eu acabo fazendo muito acompanhamento diferenciado. Por quê? O paciente oncológico, a gente sabe muito bem que às vezes ele não vai aderir, às vezes, uma suplementação, né? Às vezes ele não adere a algumas coisas do tratamento. E o que eu preciso? Que esse paciente não tenha uma perda calórica e muito menos proteica. Então, a gente vai seguir, sim, os protocolos do consenso, mas às vezes a gente precisa, por exemplo, recuar algumas coisas. Por exemplo, o paciente oncológico, a gente sempre calcula 35 calorias por quilo de peso para esse paciente no mínimo. Mas às vezes o paciente não consegue catabolizar muito bem, ele faz uma síndrome de realimentação, começa a não conseguir absorver muito bem esses nutrientes e começa a não ter ganho de peso. Às vezes tu tem que diminuir essa quantidade calórica para poder ir progredindo um pouco mais lá na frente. Mas hoje o que mais a gente utiliza mesmo, a gente faz avaliação, né, que a gente usa a SG, né, PP, que é uma específica, a gente faz um recordatório para tentar entender como é que é o hábito desse paciente. Então, eu faço um recordatório de 24 horas, pergunto as refeições, o que ele come de lanche. Aí eu pego muitos pacientes, porque eles dizem assim, eu tomo muita água. Tá, mas quanto tu toma de água? Daí o paciente vai lá e me diz, mas eu tomo uma garrafinha de 500 ml. Não, mas eu preciso calcular a quantidade de água conforme o teu peso. E aí o paciente tem que tomar 3,5 litros. Então já está negativo 3 litros, né? Até pela questão da toxicidade da rádio, toxicidade da quimio. Então é importante essa questão de hidratação. E todos esses consensos nos dão a segurança da gente poder tomar esse tipo de conduta. Da gente ter certeza que aquele cálculo que a gente fez pelo menos é um parâmetro certo que aquele paciente precisa receber. Se eu tiver que manejar, aí é um outro detalhe mais individualizado, né? Mas o consenso do INCA é o que mais hoje eu acabo utilizando lá no hospital. Perfeito. E Mara, outra coisa que também é bem legal e que ainda é novo em muitos locais é a questão do uso da dieta pobre em resíduos para paciente que trata hipofracionamento e ultra hipofracionamento de próstata em radioterapia, né? Passa um pouquinho para nós a experiência disso. Hoje, na verdade, né, pelo tempo que eu tenho de ambulatório, vai fazer agora. Antes a gente não fazia esse tipo de dieta, né? E a gente começou a usar esse tipo de dieta quando o paciente tinha uma diarreia, que a região pélvica ali realmente vai ser irradiada e às vezes pode sim ocorrer essa situação de diarreias. Então a gente usava a dieta pobre em resíduos, que já era um problema. O paciente já quase queria me matar, porque eu tinha que tirar um monte de resíduos, né? E ele, como assim? Eu não vou poder comer o meu feijão, não vou poder comer o meu pão integral. Aí até às vezes a família em si brincava, mas tu nunca comeu e agora que tu não pode, tu quer comer. Mas realmente, às vezes os pacientes querem me matar, depois eles me amam no final, né? Mas no início da dieta, eles querem realmente me atirar lá da orfanatrofe lomba rolando. Mas como é que é a experiência assim que hoje eu vi e precisei modificar muito? Antes a gente tinha uma dieta pobre em resíduos que era muito padronizada. Era exatamente a dieta que hoje a gente vai abrir qualquer livro e vai ter. Só que com a FISC, e esse é realmente um trabalho legal, da gente poder sentar e ver o que a gente pode melhorar para esse paciente, a gente ter uma visão aberta.
E a física me trouxe, ó, Mara, isso aqui ele come, não dá flatulência. Isso, então a gente foi conseguindo adaptar. Hoje eu posso dizer que a nossa dieta pobre em resíduos é uma dieta adaptada, aonde eu consigo muitas vezes, né, fazer com que o paciente não fique comendo tão ruim, que nem eles dizem, eu fico fraco com essa tua dieta. Não, a gente consegue ajustar. Óbvio que hoje também a gente tem uma gama muito boa de produtos zero de lactose, a gente tem produtos sem glúten, a gente tem vários alimentos que a gente consegue realmente reduzir muito a questão das fibras, né? Então eu consigo ajustar. E também, o que eu fiz? Eu comecei a testar receitas e montei um livro de receita para poder ajudar esse paciente. Mas eu vou trazer para vocês entenderem o que é essa dieta pobre em resíduos, porque para mim é muito simples, para outras nutricionistas é muito simples, e para quem trabalha comigo também é muito simples, porque a gente tem uma única linguagem. Mas eu vou trazer isso para vocês. Legal. Hoje a dieta pobre em resíduos, qual é o objetivo dela, tá? Isso. Eu preciso tratar ali a região pélvica, que pode ser próstata, pode ser o colo do útero, pode ser bexiga, todos os órgãos que eu tenho na minha região pélvica. Como eu tenho o meu intestino, que é grande, são 7 metros de intestino, é um músculo, né? Muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai me formar uma parede e não vai deixar eu tratar adequadamente os meus órgãos que estão lá atrás. Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele não fique inflado, que ele não fique grande, para mim poder tratar muito bem lá. Por exemplo, se é a próstata, eu vou encher bem a bexiga para empurrar a minha próstata e poder tratar ali adequadamente. Mas esse intestino eu preciso que ele esteja vazio. Então, a gente tira os alimentos que fermentam. Quais são esses alimentos que fermentam? Feijão, lentilha, grão de bico, a carne vermelha, né? Que hoje as pessoas dizem, carne não pode não, a carne de gado, né? Carne de gado é uma carne que ela é muito fibrosa, mesmo sendo uma carne de primeira, ela tem um teor maior de gordura. Então, ela demora um pouco mais para fazer a digestão. Como esse paciente tem que ir diariamente tratar, eu tenho que estar com esse intestino, com esse trato dele limpo. Então, eu não posso ter um alimento que fique lá se decompondo, demorando e eliminando gases. Então, isso é algo que eu tiro muito deles. Os alimentos integrais também, porque a função do alimento integral é de limpeza do organismo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vem fazendo o bolo fecal do meu intestino, limpando e ampliando e fazendo formação de gases. Então, eu não tenho como fazer isso. Tira o açúcar também, porque o açúcar é um alimento que acaba fermentando muito, então eu acabei fazendo receitas diet, até para contribuir, ajudar os pacientes nesse sentido. A lactose também, que tem pessoas que tomam 50 ml de lactose e parece que tem um monte de pomba na barriga, né? Com muitos gases. Então a gente tira a lactose nesse sentido. E também, uma das coisas que eu peço é a questão das porções. Então, eu porciono muito bem durante o dia, né, as refeições. Então, café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde, um café da tarde e um jantar. Por quê? Porque, às vezes, o paciente come uma quantidade tão grande que, realmente, pode ser até um alimento que faça uma digestão fácil, mas ele, igual, vai demorar para digerir pelo volume que ele é. Mas agora a gente conseguiu adaptar um pouco melhor. Por quê? Porque eu tenho produtos zero de lactose, tenho produtos também que são sem glúten, que também diminui a questão desses gases, né? E também comecei a fazer receitas caseiras, que é onde eles conseguem aderir melhor. Então, leite de arroz, eu dou receita, leite de aveia, eu dou receita, leite de coco, eu dou receita de como fazer, por exemplo, uma sopa de capelete sem gordura, muitos temperos, até tem um caso, né, Mariana, que a gente teve uma situação com um paciente que a gente não entendia por que ele fazia tanta formação de gases. E aí eu resolvi ligar. A família dele era de Caxias, ele vinha sozinho tratar, eu resolvi ligar para a esposa para saber como é que era a refeição dele. Porque ele tinha, assim, muitos gases tomando Luftal, de 8 em 8 horas, e ele tinha muitas flatulências. E aí eu liguei para a familiar. Olha, como é que a senhora está fazendo a comida do paciente Y? E ela dizendo assim para mim, eu faço o arroz dele com 4 caldo quinoa, né? E ela fazia a polenta, né? Aí, óbvio, o caldo quinoa não é só um teor muito alto de sódio, também tem muita
tem muita gordura. Então, esse alimento vai demorar para digerir um pouco mais, né? E aí eu vou ter mais formação de gases. Eu preciso de alimentos que eles não fiquem parados muito tempo no meu intestino. É como se eu pegasse um saco de lixo, botasse o meu lixo ali, amarrasse e deixasse ele fermentando. Mais ou menos é isso o nosso intestino. Então, esse é um trabalho muito de formiguinha, viu? Toda semana eu acabo vendo esses pacientes, né? De 7 em 7 dias, às vezes acontece de eu ter que ver 3 vezes na semana. É uma dieta que é bem difícil do pessoal aderir, mas o benefício desse paciente é muito grande. Quando ele faz essa dieta pobre em resíduos, eu consigo tratar adequadamente o local onde ele precisa. E eu consigo também diminuir o período que ele vai tratar. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 3 anos atrás, antes da gente fazer esse tipo de dieta, o paciente fazia 37 aplicações. Hoje a gente consegue, com a dieta pobre em resíduos, ele fazer 20 aplicações. Então, quer dizer, ele demorava praticamente 2 meses fora de casa. Hoje ele fica 30 dias. E hoje nós tratamos muitas pessoas que não são de Porto Alegre. A gente trata pessoas de Bagé, de Brasília, vem muitas pessoas tratar conosco, porque essa técnica são poucos lugares, na verdade. Eu acho que a gente pode dizer que não enche uma mão que consiga tratar que nem hoje nós estamos tratando. E a maioria de colegas da rádio que eu entro em contato não faz esse tipo de trabalho. Tanto é que a nossa equipe até está pensando em a gente publicar, porque na verdade é algo meio que inovador essa questão da nossa dieta pobre em resíduos na área da nutrição, que não chega a ser uma dieta pobre em resíduos. A gente conseguiu realmente adaptar e dar uma qualidade melhor para o paciente durante esse período, né? Porque hábito é muito difícil, às vezes, da gente conseguir mudar no período curto. Então, quer dizer, o paciente tem 30 dias, ele sempre comeu murcilha no café da manhã, é complicado dizer para ele que ele não vai conseguir comer. E vale lembrar que a importância dessa dieta pobre em resíduo é para que possa proteger o máximo possível o reto, né, Mar? Isso, porque, com certeza, porque o que acontece? No momento que eu vou estar com o meu reto, o meu intestino expandido, eu não vou estar tratando a região que eu gostaria, eu também vou estar pegando um outro órgão. E aí acaba também tendo esse tipo de problema que a gente tinha antes, que eram os pacientes tendo bastante episódios de diarreia, tendo bastantes efeitos colaterais por causa disso. E eu acho que essa dieta veio realmente a trazer muito benefício para o nosso paciente. Eu tenho um monte de paciente, a Mariana também, os pacientes dizerem assim, nem parece que eu estou tratando. Parece que eu estou vindo aqui como se eu fosse num shopping, né? E estou indo embora. Então, quer dizer, os efeitos hoje colaterais reduziram muito com todo esse tipo de cuidado, né? A hidratação muito adequada, os pacientes melhoram, porque hoje tu conta nos dedos as pessoas que tomam um volume adequado de água diário. Porque a água, na verdade, não é só uma questão, preciso tomar para hidratar, não. A água também te ajuda a absorção de vitaminas e minerais, né? Ajuda a limpeza dos teus rins. Então, a água, na verdade, nos ajuda em vários fatores do nosso organismo. Tanto é que o nosso corpo é 70% de água, né? Então, isso é muito importante, assim. E graças a Deus que eles conseguem entender e aderir, mas que é um pouco complicado ali nos 7 primeiros dias, Tem que entender realmente a necessidade, né, Mara? A redução e, consequentemente, pode não, mas causa a redução da toxicidade e a prevenção do órgão adjacente, que é principalmente o reto e bexiga, que tá aqui pertinho, né? Ô, Mara, eu tô vendo que a gente tá com alguns dentistas, né? E pensando um pouquinho, então, nos nossos dentistas que estão aí, vamos falar um pouquinho sobre cabeça e pescoço. O que que tem algum caso que te vem em mente que que poderia agregar em relação ao manejo nutricional? O que que tu poderia nos passar em relação ao paciente com cabeça e pescoço? Sim, na verdade a gente tem bastante caso de cabeça e pescoço, é um assunto que eu gosto muito de falar e é um paciente que realmente é apaixonante no meu caso, porque a gente vê a evolução de quanto o paciente, às vezes, debilita, ele fica bem debilitado, mas a gente consegue ver o nosso trabalho em relação ao super bem, né? Um paciente nosso, que eu me lembro que nós colocamos sonda, ele não teve condições de comer, depois voltou nos convidando para uma churrascada e estava comendo churrasco com todos nós, né? Então, isso é muito gratificante. Mas tem um caso que me chama bastante atenção, é de um homem, né? Ele era jovem, ele não tinha ainda 60 anos,
super ativo, na cidade dele ele era uma pessoa muito importante, né? Quando descobriu a questão do câncer dele de cabeça e pescoço. E aí começou um grande problema. Ele, no início, ele não estava entendendo que o tratamento de cabeça e pescoço é um tratamento que é o tratamento mais agressivo, no sentido assim, ó, de ter efeitos colaterais, né? Então, é um paciente que realmente, quando ele inicia o tratamento fazendo rádio e quimioterapia, na 10ª aplicação, muitas vezes ele não está conseguindo tomar água, né? E dependendo da minha avaliação nutricional, eu já tenho que automaticamente, na minha primeira avaliação, já entrar em contato com o médico e muitas vezes a gente já botar uma gastro. Por que a gente não põe uma naso, por exemplo? Porque imagina, eu estou tratando toda a região aqui do esôfago, pego boca, pego garganta. Se eu colocar um caninho ali onde eu vou estar todos os dias irradiando, eu vou estar machucando mais. Então, esse paciente não consegue chegar ao final do tratamento. Ele acaba ficando com um edema internamente que ele arranca a sonda. Já tive casos de paciente de arrancar a sonda e não conseguir Pelo ficar até o trauma. final. Pelo trauma, né? Uhum. Então, o que a gente faz? A gente acaba botando uma gastro para poder o quê? Nutrir esse paciente e hidratar esse paciente. Né? Porque, imagina um exemplo, né? Não é bem mais forte, mas uma coisa bem simples para quem é leigo. É como se eu pegasse o vapor da chaleira, deixasse 15 minutos na pele ali durante 37 aplicações, né? E mais a quimioterapia que está em todo o meu sistema linfático. Então, quer dizer, eu estou com uma toxicidade de droga no meu corpo significativa, né? E é uma região que eu não tenho como pausar, né? Eu não tenho como deixar de tomar uma água, de engolir a saliva, não é um lugar que eu consigo dar pausa. Então, eu não consigo ter tempo de cicatrizar isso, né? E a gente colocando a gás, a gente consegue garantir que esse paciente não chega a desnutrir tanto. Então, o que eu queria trazer assim? Então, ele chegou super otimista, disse que não ia botar gasto, que ele não ia tomar suplemento, que ele era um cara super ativo, atleta, comia muito bem, que ele não entendia nem por que ele tinha tido câncer, porque ele era saudável, ele só comia comida orgânica, coisas não bebia, não fumava, né? E ele chegou na consulta assim, tudo bem, mas eu trouxe todos os sintomas que ele teria que ter e todos os cuidados que ele tinha que ter. E ele era um paciente que ele automaticamente era um paciente eutrófico. O que seria isso? É um paciente que ele não é nem gordo nem magro. Ele está com o peso dele ideal. Ele não tem reservas. Tá aquilo ali. E aí, deu uma semana de tratamento e ele viu que ele não conseguia tomar nenhum iogurte. E aí, começou um trabalho muito difícil, porque ele também não aceitava o atendimento psicológico, porque ele achava que ele era muito bem organizado. E aí ele afundou bastante, porque ao mesmo tempo a família fica muito nervosa porque o paciente não está comendo. E o alimento é uma questão de conforto, né? O alimento a gente está em todos os momentos da nossa vida, em momentos de tristeza, de alegria, de mimo, de agrado. E a família começou a ver que ele não estava comendo, estava perdendo peso, começou a pressionar. Isso também é meio complicado, porque às vezes eu preciso trabalhar com a família muito isso, né? Porque muitas vezes o paciente ele acaba se traumatizando porque ele não consegue, não é que ele não quer, ele não consegue, né? E aí muitas vezes as pessoas dizem, pô, mas eu fiz especialmente para ti, com todo carinho, e tu não vai tomar. Então, foi um paciente que afundou muito, assim. Aí conseguimos fazer um trabalho com a psicóloga, que é uma colega nossa maravilhosa, que trabalha conosco também, que é a Marta, a Fabíola, que é da Odonto, a Mariana trabalhando, eu trabalhando, nós trabalhamos com a família, né, os médicos. Então, foi um paciente que realmente ele foi bem no fundo do poço, assim, ele fez bastante lesão externa no pescoço, né, teve muita mucosite. O que é mucosite? É como se fosse várias aftas na boca, como se fosse uma couve-flor, umas florzinhas de couve-flor dentro da boca. E o que ocorreu? Como a imunidade dele baixou, ele teve uma cândida. Que a cândida as pessoas acham que é só a mulher que tem, que é uma cândida vaginal, né? Não, a cândida pega todo o nosso trato digestivo. Então ele começou com uma cândida significativa, onde alterou todo o paladar dele, né? E ele começou a ter muita dor até para engolir água. E aí era um paciente, na verdade, para ser internado, né? E aí a gente começou a trabalhar. E eu comecei a usar um suplemento muito calórico, porque ele não aceitou colocar sonda. De jeito nenhum, não teve possibilidade. Então, comecei a usar uma suplementação que era 100 ml, mas tinha 400 calorias. Ele começou a tomar 4 por dia,
né? E a esposa também começou a usar um outro suplemento em pó, que a gente misturava em algumas coisas líquidas dele. Mas hoje a gente vê assim o quanto ele já teve de melhora. Ele ainda está em tratamento, finalizou a rádio, finalizou a quimioterapia, mas foi um paciente que tinha uma probabilidade de internação muito significativa. Era um paciente que tu dizia assim, opa, ele não vai conseguir finalizar o tratamento, né? E eu acho que a odonto veio ajudar muito também. Tanto é que ele depois começou a fazer, ele voltou para a cidade dele, né? E começou a fazer lá para poder ter o suporte. Nós também aqui dando esse suporte. Hoje ele já está conseguindo pelo menos manter o peso e recuperar em relação a isso, né? Mas é um paciente que foi um desafio muito grande para a gente, porque era um paciente que, além de deprimido por causa do tratamento, ele imaginou uma coisa e foi outra, né? Era um paciente que ele não aceitava algumas coisas de tratamento. Então, era um paciente que a gente ficava assim, com o coração na boca, né? Porque como é que eu vou hidratar ele? Como é que eu vou nutrir ele se ele não quer ter uma outra via alternativa? Né? Mas também a gente teve um suporte legal da equipe, todo mundo estimulando, um trabalho muito bom. A psicóloga praticamente estava fazendo um trabalho 2 vezes semanais, então foi um trabalho intensivo onde a gente conseguiu recuperar esse paciente e hoje é uma alegria para a gente, né? Saber que ele está voltando à rotina dele lá na cidade e tocando a vida como ele sempre viveu, né? O Então eu paciente acho que isso... é um paciente que demanda muito a equipe, né? Acho que por isso que é a nossa paixão, porque o quanto a gente tem que estar atuante e presente ali com eles. Os dentistas, eles vêm muito a contribuir também, muito. O acompanhamento, ele é diário, na maioria dos serviços, né? Pensando no laser, na cicatrização da mucosite, para conseguir, então, a alimentação. Daí vem a orientação, então, da nutricionista. E a psicóloga, claro, sempre ali, tanto na química quanto na rádio, atuando para que ele possa dar continuidade da melhor maneira possível, né, Mara? E algo que é bem legal, e para quem consegue fazer, claro que não são todos os serviços, mas é essa consulta interdisciplinar que muitas vezes a gente consegue fazer, né? Dentro do mesmo consultório, a gente tem mais de uma especialidade, tem a dentista, tem a nutricionista, a enfermeira, ou pelo menos uma das duas, as duas ali em dupla, a gente consegue fazer em algum momento da semana essa consulta. O paciente, nesse momento, ele se sente muito acolhido e importante, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente chega no ambulatório e ele diz assim para mim, eu pergunto, né, tu tá com alteração de paladar? Tô com alteração de paladar. Deixa eu dar uma olhadinha na tua língua. Quando eu olho, já vejo que ele pode estar com uma mucosite ou uma cândida, automaticamente, mesmo a Fabíola, né, a nossa dentista, ou o Pedro, ou a Denise não estando lá, eu ligo para a odonto, eu tiro uma foto e mando para a odonto, né? E a odonto já automaticamente já me diz o que eu tenho que fazer e o paciente sai da consulta nutricional com também orientação da odonto. A mesma coisa com a enfermagem, tem uma lesão de pele, vamos dar uma olhadinha juntos. Então, quer dizer, ele sai de uma única, ele não precisa sair do meu consultório, passar no outro, tipo, o paciente ficar o dia inteiro praticamente entrando em consultórios, né? Então, a gente muitas vezes até atende juntas. A gente cansa, às vezes, de estar com um paciente e estar 2, 3 profissionais juntos, podendo trazer essa segurança para o paciente. E eu noto isso, porque todos os meus pacientes têm o meu celular, né? Todos. E eu noto essa segurança. Às vezes, eles me mandam perguntas, né? Que não é nutricional. Mas por quê? Porque ele se sente seguro, porque ele sabe que a nossa equipe vai saber responder tudo isso. E isso é uma coisa que me traz muita alegria. E como eu, por exemplo, gostaria que todas as equipes fossem assim, né? Porque a gente também, muitas vezes, a gente acaba sendo paciente. E a gente passa por muitas equipes que não têm essa visão, né? Então, eu acho que isso é algo que deveria de ser multiplicado, né, para outros serviços. E a gente não olhar o paciente escrevendo, né, de cabeça baixa. É sim olhar no olho dele e ver o que está acontecendo nesse momento e o que a gente pode acolher e o que a gente pode trazer de benefício para ele. Legal que a Débora escreveu ali, né, que são cuidados especiais e essenciais nesse momento de vida. Sim, é um momento bastante delicado e que a gente tem que
valorizar muito esse paciente. Ninguém vai procurar o tratamento de quimioterapia ou de radioterapia porque quer e porque realmente precisa muito, né, nesse momento de vida. Com Isso certeza. é bem, E é bem... também um trabalho que a gente tem tanto com o paciente quanto com a família, né? Então, é um trabalho realmente que a gente não vai fazer só o acolhimento do paciente, é também da família, né? Então, é um trabalho de vida realmente muito gratificante. Eu digo que não tem dinheiro que me pague o que eu faço. Eu tenho muita gratificação em relação a isso. Importantíssimo isso que tu falou da família, porque a gente consegue, com a família, trazer o cuidado, é tentar fortalecer o autocuidado, né? Porque quando a gente traz só o paciente, muitas vezes a gente não consegue chegar ao alcance que a gente quer, né? E Com quando a gente certeza. traz a família junto, a gente consegue trazer a importância daquele cuidado e até mesmo orientar e educar a família para que aquele cuidado que a gente orientou ali, ele vá permanecer no lar, na sua casa também. Então, isso é bem interessante. Isso é... É porque o paciente ele está num momento que muitas vezes é que ter um diagnóstico de câncer não é ter um diagnóstico de gripe, né? Então ele está num momento muito debilitado. Se ele tem esse suporte familiar, onde vai estar ajudando, contribuindo, eu vejo assim que às vezes eu tenho paciente que não tem suporte, que diz assim, Mara, eu tenho tudo em casa, mas eu não tenho vontade de fazer comida, eu não tenho ânimo de sair do sofá. É diferente de tu ter um familiar que sabe que ele tem que ter uma nutrição adequada, que ele tem que tomar aquele volume de água adequado diário e tá ali ofertando. De repente, se ele não quiser, não conseguir, né, consumir tudo, mas pelo menos tem alguém ali oferecendo, daqui a pouco oferecendo de novo, dando esse suporte, esse apoio, né? Então, acho que a família também agrega muito e esse trabalho que a gente faz com a família acaba contribuindo também no nosso resultado do Com nosso certeza. tratamento. Com certeza. Eu gostaria, então, de agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa live. Teve muita gente legal que a gente viu que entrou ali. Eu fico muito contente. E desculpa pelos problemas técnicos que tivemos na live da semana passada, mas acho que hoje a gente conseguiu passar bastante a mensagem. A Helena, que veio de longe, faz tempo que a gente não vê, a Vanessa, né? Tanta gente. Teve a minha Aí, sobrinha aí, até eu tô doidida. Teve a minha sobrinha, teve a minha amiga Daniela, Débora. Teve bastante amigos meus aí, agradeço também por estar olhando. ó, a Né? Helena. E a Helena também. Isso aí. Que bom. E eu não Então, tá. sei se de repente não querem fazer alguma pergunta, algo nesse sentido, podem colocar, né? E de repente até na página, se precisar de algumas dúvidas. Mas eu acho que vocês têm que se inscrever no curso e fazer o curso. O curso, né, o update interdisciplinar em Uhum. oncologia, que vai acontecer no dia 6 e 7 de junho, aqui em Porto Alegre. A Mara, ela é uma das professoras, então, que vai falar sobre o trabalho da nutrição, a atuação da nutrição da equipe interdisciplinar. E como a nutrição, a gente foi conversando, eu e a Mara, porque são tantos assuntos, tanta... A abordagem ela é tão ampla, paciente de cabeça e pescoço, paciente de próstata, enfim, que talvez a gente teria várias lives, vários assuntos, né? E que a Mara, então, vai fazer um apanhado disso no curso. Convido todos vocês. E não tem como eu não deixar aqui a hashtag Fica em Casa, né, gente? Vamos cuidar, a gente a maioria de nós que está assistindo essa live hoje, nós duas somos a linha de frente, somos profissionais da área da saúde, a gente está trabalhando para tentar reduzir a questão da pandemia, que está grave, que está feio aí fora, a gente tem que cuidar bastante, então vamos orientar os nossos idosos a ficar em casa, os nossos familiares, para a gente tentar combater. Higienizar as mãos, importantíssimo, as mãos, higienizar. Hoje a gente faz todo um trabalho, um cuidado, a gente está se reeducando, é chegar e passar álcool em tudo, né, Mara? A gente divide nosso álcool lá, né? Porque nosso A gente spray está em trinco, em mesa, no é em tudo computador. quanto é canto para que a gente É tente tentar combater da melhor maneira possível. isso aí. Tem uma pergunta ali. Bom, a gente saber que temos esse recurso no Brasil, porque estamos no momento de experiência de cura sobre o coronavírus. É isso aí. É isso mesmo. A gente tem que cuidar bastante, né? Cuidar de quem a gente está deixando em casa, porque a gente está indo trabalhar e não é só nós. A gente fala de profissional da saúde, mas tem o pessoal do apoio, né? Do administrativo que está junto. Sem eles não toca, a gente não toca sozinho no hospital, não toca sozinho em uma clínica. Então tem pessoal da limpeza, é muita gente que está aí na linha de frente trabalhando e a gente tem que orientar, então, o pessoal que está em casa. A Mara é perfeita sempre. Eu digo que ela é a Mara Maravilha, né?
A mãe da Marta tá aí antes, não sei se ela ainda tá, mas eu Minha mãe, carinhosamente minha chamo a mãe e Marta de Marilda. minha irmã estão aí, minha sobrinha tá aí, estão tudo aí vendo. Se ficar Então, alguma tá, dúvida, Monique aí, a alguma Lulu. pergunta, é, se Uhum. ficar alguma pergunta para a Mara, ela fica à disposição então para responder, né? É só colocar lá na página, tanto do Instagram quanto do Facebook, que é o Update em Oncologia. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira live, foi a primeira live da Minha Mara também, também. né, Mara? Então vamos Isso. E a gente lá. agradece, então, e vamos ficar em casa aí. Ó, tem uma Só pergunta aí, deixa. ó. Ó, Vai surgir uma Leandro tem pergunta. uma pergunta, vamos ver. Ah, é o Leandro Mota, agora que eu vi quem é o Leandro. É o Leandro que tem uma pergunta. Tá vindo a pergunta? Que horas amanhã? Amanhã eu tô indo à tarde, de manhã eu tô no centro clínico, hein? Ah, é que eu vou ter que atender uns pacientes de manhã que são do interior, mas Ah, de depois a tarde eu gente conversa. tô. De tarde eu tô lá. Tá bom. Beijo, Então, tchau, tchau. tá, uma Boa boa noite a noite. todos. Tchau.